A gente pode ir direto ao ponto e eu colho aí as opiniões de vocês sobre essa situação que nós estamos observando. Ao mesmo tempo que acontece aí em vários países uma recuperação forte após os fechamentos, né, de economias, os lockdowns, as medidas todas que foram adotadas, a gente tem um problema aí de pressão inflacionária, que é um problema global, que também respinga no Brasil com força, e agora parece que essas autoridades monetárias estão entre a cruz e a espada, porque apesar, né, de sinais aí de recuperação pujante, já há algumas sinalizações de que esses estímulos também já perderam muito da sua eficácia. Por exemplo, né, cito aqui os Estados Unidos. Em janeiro, a poupança das famílias americanas chegou a um nível máximo em 40 anos, se não me engano, né, em percentual do PIB. E em valores nominais, nós tivemos aí uma poupança de 3 trilhões de dólares. Agora, para a reta final do ano, a gente já vê essa poupança voltando a níveis pré-pandemia, ou mais próximos dos níveis pré-pandemia, de 1,4 trilhão. Ou seja, uma parte do efeito dessas medidas já passou, mas ficou a inflação. Então, por um lado, a necessidade de fazer frente a essa inflação poderia ser recessiva com desdobramentos negativos para o mercado. Por outro lado, manter, né, essas medidas poderiam alimentar ainda mais essa inflação com desdobramentos também bastante nefastos. Como é que vocês enxergam a situação? Começando aí pelo Fernando Urich. Pois então, esse é o grande dilema dos bancos centrais e de como se comportar diante do cenário de inflação que não tinham que lidar em 30 anos, né? Essa é a grande questão, que são praticamente 3 décadas onde o mundo desenvolvido não tinha esse problema. Nem nos Estados Unidos, nem no Banco Central Europeu. É a maior inflação da zona do euro, desde que o euro começou a circular em 2002 como moeda física. Vários países, a Alemanha, por exemplo, que é um país onde há muita estigma da inflação, né? As pessoas estão marcadas pela inflação já desde a hiperinflação da República de Weimar. E estamos vendo inflação de 5% nos últimos 12 meses. E a grande resposta agora é como os bancos centrais vão conseguir lidar com esse problema. Acho que a mensagem dos últimos dias é que, sim, o gato subiu no telhado, a inflação não é transitória, ela pode persistir por mais alguns meses num patamar mais elevado do que foi nas últimas 2 décadas, e, portanto, eles vão ter que agir. O Fed iniciou o seu tapering, que é a redução dos estímulos, e na reunião agora da semana que vem, eles vão debater, inclusive, a aceleração desse tapering, ou seja, acabar antes com os estímulos. E o grande ponto de dúvida do mercado é quando virá a primeira elevação dos juros. Pela curva de juros futuro, parece ser que teremos já em junho do ano que vem, talvez um ano antes do que a gente imaginava lá em agosto, julho deste ano. Então, acho que essa é um pouco da linha mestra para conduzir a nossa conversa agora, essa expectativa de elevação de juros mais cedo do que se imaginava antes e como isso pode impactar também as ações, né? Mas gostaria de ouvir também o Tony e o Vitor como é que eles estão vendo essa postura do Fed um pouco mais preocupado com a inflação também. Se eu posso começar, eu só queria fazer um comentário sobre essa questão da poupança. A gente tem que lembrar que esse dado de poupança que os Estados Unidos divulga é um fluxo, tá? Então, realmente, na medida que a época das grandes transferências fiscais acabaram, esse fluxo de poupança, tá? Aquilo que é recebido, mas não gasto, diminui. Agora, quando a gente olha para o balanço das famílias americanas, que é o estoque, tá? Que eles têm na sua posição patrimonial, que a gente vê, por exemplo, que só em ativos líquidos, então só estou olhando para a conta corrente, money market funds, né, as famílias americanas estão sentadas em mais ou menos 3,7 trilhões de dólares de liquidez. Tá? Então, do meu ponto de vista, pelo menos, quando eu olho para a economia americana, eu vejo a economia americana no melhor estado em termos daquilo que condiciona a demanda agregada nos últimos 20, 30 anos. Tá? Então, se você vê pelo aumento da riqueza, dado o forte aumento que você teve nos mercados financeiros e também nos mercados imobiliários, né, lembrando os preços dos imóveis a nível nacional nos Estados Unidos estão subindo 20% ano sobre ano, taxas iguais
que você teve durante a grande bolha imobiliária de 2004, 2007, né, você tem essa liquidez na conta corrente, que não é nem investimento nem imóvel, né, você tem níveis de endividamento, aí tem que diferenciar um pouquinho o nível de renda, mas níveis de endividamento, pelo menos no primeiro momento, caíram, né? Você tem as empresas em excelente situação financeira, né? A alta muito forte da rentabilidade, você tem o setor bancário, né, muito sadio, né, que foi muito diferente do último ciclo, onde você também teve um grande ciclo de crescimento, mas muita fragilidade financeira pelo grande crescimento de alavancagem que você estava vendo no sistema financeiro como um todo, que eventualmente, né, gerou a crise de 2008. Então você tem uma economia muito... Só uma observação, eu estava lendo de manhã que são os melhores índices de Basileia da história, né, alcançados aí pelos bancos americanos. Exatamente, né? Uma coisa que eu acho muito importante em termos né, vamos dizer, colocar o cenário, é que esse ciclo, né, na comparação do último ciclo, ele não é onde você vê qualquer elemento de estresse financeiro ou fragilidade financeira. Então, eu acredito o seguinte: tem duas coisas, né, que acabam, no caso dos Estados Unidos, que acabam gerando recessões ou, né, grandes quedas do mercado acionário. E normalmente essas duas coisas acabam acontecendo juntas, tá? E muitas vezes o mercado cai primeiro e depois tem uma recessão. Ou uma crise financeira, como foi 2008, né? Então você tem um acúmulo de fragilidade, muitos excessos dentro do sistema financeiro, ele acaba, né, como no último ciclo, né, você teve um grande aumento de passivos, né, toda aquela alavancagem do shadow banking, também muitos ativos, né, muito direcionado ao mercado imobiliário. Aí né, em função dessa fragilidade, quer dizer, a quantidade de ativos que você está carregando em cima do patrimônio líquido, se você tem uma pequena queda nos preços dos ativos, toda a casa desaba, né, que foi a queda dos imóveis, que na verdade começa em 2006. Aí ficou 2 anos naquele estado, finalmente a crise de 2008. Né, hoje é muito diferente, porque o passivo está no balanço do Fed. O que aconteceu nesse ciclo? O governo virou para o Fed, né, o Tesouro Americano, o governo americano disse: olha, você vai me dar 3 trilhões de dólares de dinheiro, tá, que eu vou injetar na economia de uma vez só, tá, e eu vou te dar em troca 3 trilhões de dólares de títulos que você vai comprar de mim via Kiwi e você vai botar no seu balanço. Então, o passivo está no Fed, o ativo está na conta das pessoas, pela transferência fiscal. No último ciclo, passivo e ativo estavam na conta do setor privado. Né? O passivo nos bancos, o ativo, que eram casas próprias, né? Porque aquele ciclo era muito imobiliário, na posição patrimonial das famílias. Então, hoje é muito diferente, porque você teve essa cisão, né? Você estatizou o passivo, basicamente. Então, por isso que foi gerada a inflação, né? Exatamente. Né? Foi gerada a inflação, porque você tem essa ideia na teoria econômica de equivalência ricardiana, né? Então, se o governo emite uma dívida, né, e você compra aquela dívida, você não trata aquilo como riqueza, porque você sabe que você vai ter que pagar imposto em cima disso. Mas quando o governo emite uma dívida e enfia no Banco Central, as famílias falam, e aí a família recebe o dinheiro proveniente daquela criação de liquidez, que não foi retirada do mercado, né? Ela foi criada do nada. A família olha para aquilo e fala: isso é riqueza, eu vou gastar esse dinheiro. E é isso que está acontecendo. E especialmente no momento que a atividade econômica diminuiu muito, ou seja, se você diminui a criação, né, de riqueza através, sei lá, de produto e serviço, e você gera dinheiro do nada, é óbvio que vai se gerar inflação, né? Não, e de novo, então parte dessa riqueza foi para compensar a queda de produção que ocorreu na pandemia, certamente. Só que eles criaram muito mais dinheiro do que foi, de fato, a queda de atividade econômica. Lembrando que a recessão nos Estados Unidos, né, no comitê do NBR, né, que faz, que demora 1 ano, mas eles falam: não, a recessão durou entre esse período e esse período. Essa recessão só durou 2 meses, foi março e abril de 20. Né? Já em maio de 20 não tinha mais recessão, você já tinha uma recuperação econômica. Então eles injetaram 3 trilhões de dólares com uma recessão que durou 2 meses. Então, obviamente, os mercados sobem muito, que parte desse dinheiro é canalizado de novo para comprar ativos e parte vai para o consumo. Né? Então, assim, a tese que a inflação era transitória era uma imbecilidade total.
né? Porque claramente é um excesso de demanda, né? Todo mundo fica reclamando que não tem carro, não tem chip, não tem isso, não tem aquilo. Não tem, porque a demanda está muito alta. Se a demanda fosse menor, ninguém ia estar reclamando. Então, você teve uma desarticulação de redes de oferta ao redor do mundo, caso de Covid, isso é tudo verdade. Só que isso só aparece em inflação porque tem muita demanda. E a base dessa demanda é essa injeção, é uma coisa totalmente inédita na história da economia americana. Nunca se fez isso. Isso aqui é a primeira vez na história. E aí, pessoal, Stormer na área. Gostaram desse corte do almoço grátis? Bom, para ficar ligado em todos os episódios do programa, faça sua inscrição no canal da Liberta Investimentos aqui no YouTube. Assim você vai ser notificado sempre que houver um episódio novo, além de ficar por dentro de todos os conteúdos sobre o mercado financeiro que nós publicamos lá. Lembre-se, o conhecimento liberta.